Bom, agora a chamada ela fica gravada, né? Em alguns momentos eu não vou conseguir visualizar vocês, mas aí no vídeo tem como depois a gente fazer essa retrospectiva para saber os alunos que estavam participando, os alunos que não participaram, os alunos que talvez ali estavam apenas, que tem muita gente que fica, só liga, entra, coloca a conta lá e vai fazer uma outra atividade, e talvez esse não seja o objetivo, né? O objetivo é realmente que vocês participem, que vocês entendam. Assim a gente vai poder melhorar um pouco do rendimento da nota de vocês. Então, pessoal, o que acontece? Na aula passada, a gente parou aqui, deixa eu voltar para cá, lá para a tela. Voltei. A gente parou aqui a gente começou a falar sobre sistemas lineares. A princípio, a gente viu as equações lineares. E aí, nessas equações, o que eu tenho aqui como exemplos, para que todo mundo que não estava presente entenda aí o contexto do que a gente estava vendo? Eu tenho que ter 3 características principais para que eu tenha uma equação linear. A gente ainda não está falando do sistema, a gente está falando apenas da equação linear. E aí, que características são essas? Deixa eu dar aqui o zoom aqui na tela aqui para vocês. Aqui. Beleza. Então, que características são essas? Como eu coloquei aqui em cima, se eu tenho ou não tenho uma equação linear. A primeira vocês vão observar o seguinte: se as incógnitas dessa minha equação, que eu quero identificar se ela é ou não é linear, se todas possuem um expoente 1. Então, aqui, ó, olha essa primeira regra que eu coloquei aqui. O primeiro ponto a se observar é se todas possuem o expoente 1. Então, eu vou analisar aqui. Por que eu coloquei que essa aqui é sim? Porque todos os expoentes aqui, ó, eram 1. E eu tenho um valor após a igualdade. Nesse caso aqui é o 3, que eu vou já falar para vocês. Então, o primeiro passo é vocês identificarem que todos os expoentes das incógnitas são 1. O segundo passo para vocês identificarem se nós temos ou não temos uma equação linear é perceber se eu tenho a presença dos meus coeficientes, né? E o que são esses coeficientes? São esses valores aqui, pessoal, ó, 3, o 4, o menos 5, e aqui o nosso termo independente, que é 3. Então, eu tenho que ter esses termos e uma equação para dizer que ela é uma equação linear. Professor, desculpa. Se eu tiver apenas o elemento x e o y, eu estou falando de uma equação linear? Sim. Se eu tiver x, y e z, ela é uma equação linear? Sim. Se eu tiver x, y, z, a e b, ela também continua sendo uma equação linear. Isso, a quantidade, ela não importa. O que importa é que eu tenha esses elementos, essas incógnitas aí, né? Então, eu percebi que eu tenho os coeficientes, que são esses valores que acompanham aqui na frente das incógnitas, e o terceiro e último ponto é o seguinte, que é o principal, é que dentro, em cada um desses coeficientes, quando eu falo dos coeficientes, eu estou falando sobre todo esse conjunto aqui, pessoal. Quando eu estou falando todo esse conjunto bem aqui. Eu não posso ter a presença de 2 incógnitas ali. Eu só posso ter ou x, ou y, ou z, ou a, ou b. Eu não posso ter nenhum desses exemplos aqui que eu coloquei. Ó. X e z, x e y, z e x. Então, eu não posso ter 2 incógnitas no mesmo coeficiente, porque ali eu não tenho mais uma equação linear. Eu pergunto para vocês, alguém tem alguma dúvida? Eu estou voltando, porque daqui a pouco eu vou começar a perguntar. Alguém tem alguma dúvida? De como identificar uma equação linear? Carlos Cristiano, está com dúvida, Carlos? Não, professor, não ainda. Sempre vai ser esse que tem, igual lá em cima o exemplo, né? Exato, exatamente, é isso aí. Então, pessoal, professor, aqui, ó, poderia repetir de novo aí? É que eu não entendi muito bem. Certo. Qual foi a parte específica? Não entendeu alguma parte específica, não? Ou... A terceira exigência. Esquece. Tudo bem, Marcos. Até eu me confundi agora que tu falou. Exigência. Né? Então, bora lá. Qual é o terceiro? O que quer dizer esse terceiro? Rapaz, vendo o rosto de vocês aí, que é tão melhor a aula, tá doido. Eu sabia, por isso que eu tava falando, era com a parede antigamente. Então, olha aí, ó. Tinha uns 2 aí que nego tava dormindo, ligava o microfone, ficava só a zoada aqui ou da televisão aqui. Então, pessoal, olhem só, o que significa esse terceiro item bem aqui? É que eu não posso ter 2 incógnitas quando elas estão próximas. Eu não posso ter 2 incógnitas presentes ali no mesmo coeficiente. Por exemplo, eu não posso dizer que, se fosse ali, ó, que não seria 3xy mais 4y menos
5z igual a 3. Eu estou reescrevendo aquilo que está ali. Essa aqui não é uma equação linear, porque o x e o y aqui estão juntos. Eu só posso ter uma incógnita presente dentro do coeficiente. Deu para entender agora essa terceira regra? Então, ela se torna uma equação linear aqui nessa situação, porque eu tenho apenas o x. Ah, se eu tivesse o x e o y, já não era uma equação linear. Vocês entenderam aí esse terceiro ponto? Tranquilo, né? Isabela fez até o sinal aí de ok. Marcos também, ok, né? Deixa eu ver aqui, quem não tem a câmera para eu perguntar aqui alguma coisa? Isso é maldade? Porque se eu vou perguntar logo para quem não tem a câmera, né? No brincadeira, pessoal. Porque eu entendo que todo mundo todo mundo que está aqui está participando, né? Bia, deu para conseguir compreender aí, Bia? Tranquilo? Sim, meu amor, tranquilo. Tá ótimo, né? Então, ó, nesse segundo exemplo aqui, eu vou só, para quem não estava aqui, eu estou voltando porque tinha uma galera que não estava. Tinha uma galera que não estava porque estava para o foguete, tinha uma outra galera que não estava porque eu não sei o que estava fazendo. Mas tudo bem. Esse caso aqui eu marquei como não, porque ele fere o primeiro pré-requisito. O primeiro pré-requisito que eu tenha todas as incógnitas elevado ao expoente 1. E aqui, ó, eu já começo com uma incógnita elevada ao quadrado. Então, já não é. Por isso que eu botei aqui não. Nesse aqui eu coloquei não, porque eu tenho x e o y que estão se multiplicando. Então, eu teria x e y menos 2z. Então, esse ele já fere a terceira regra, que eu tenho que o quê? Ter as incógnitas separadas. Eu não posso ter duas incógnitas do mesmo coeficiente. Esse aqui é sim. Por que eu coloquei que eu tenho sim aqui uma equação linear? Porque eu tenho, mesmo que tenha uma raiz aqui, todos esses valores aqui que são dotados por coeficientes, ó, eles podem pertencer ao conjunto dos números reais. Então, pode ser qualquer valor dentro do conjunto dos números reais. Ah, professor, mas aí de 2 vai dar aquele número lá e tal. Não tem problema, ele faz parte do conjunto dos números reais. Beleza? E aí, tem uma diferença entre essa opção aqui e essa opção aqui de baixo, né? Por quê? Deixa eu voltar aqui. Apagar isso aqui também. Por quê? Essa aqui é sim, porque todos os expoentes estão elevados a 1. Eu tenho, por exemplo, todos os coeficientes aqui presentes e o meu termo dependente. E reparem, né, que tá tudo certo aqui. Só que nessa segunda aqui, o que a gente tem? Ah, professor, porque não tem o z aí? Não tem nada a ver. Não é por isso que a gente não vai considerar essa aqui como uma equação linear. É porque, pessoal, reparem que nesse segundo exemplo, diferentemente do primeiro, apaga aqui. A raiz, essa marcação está da aula passada, ela está envolvendo o y aqui também. E nesse caso, a raiz, ela para bem aqui no 2. Entendeu? Lembre-se, a minha incógnita, ela não pode ter um expoente diferente de 1. Ah, professor, se for menos 1, não importa. Então, você não pode ter um expoente menos 1. Aquilo ali, aqui que está aqui embaixo, raiz de 3y seria a mesma coisa que raiz de 3 que multiplica a raiz de y. Quando eu tiro a raiz de 3, ok. Mas só que quando eu penso na raiz de y, que eu vou transferir isso aqui para um número que eu vou tirar ela dessa minha equação, perdão, dessa minha raiz, e eu vou transformar em uma potência, vocês lembram isso aqui da aula passada? Aqui está subentendido que tem 1, 2 e aqui tem 1. Então, eu inverto as posições, né? Vai ficar y igual ao meio. Então, eu não posso ter um expoente diferente de 1. Ah, professor, mas deu lá o meio. Não importa. Se tiver isso como expoente, não é uma equação linear. E nesse último exemplo, não é uma equação linear, porque quando a gente inverte a posição aqui do numerador pelo denominador, tem que até disser porque é uma fração, também. Mas para vocês entenderem que quando eu inverto essa minha fração, que eu transformo ela no número inteiro, eu vou ter x elevado a menos 1, porque eu preciso trocar o sinal aqui dos denominadores. E x elevado a menos 1 não serve como opção para a gente numa equação linear. Por isso que essas duas alternativas últimas aqui foram não. Só aquelas duas últimas foram sim. Deixa eu ver aqui, que eu vou olhar aqui no chat. Ana Júlia, conseguiu compreender aí? Oi, professor. Sim. A última a gente não... A última que não é linear, a gente... meu Deus, me esqueci. É uma fração, certo? É por isso que não é linear? Exatamente. Ela não é... Pode considerar por isso, por ela ser uma fração. Aí.
A gente veio para cá e falamos sobre solução de uma equação linear. Isso aqui é bem tranquilo, pessoal. Deixa eu reexplicar isso aqui para vocês. Essa parte aqui que fala sobre a obtenção de uma equação linear, eu vou pensar em o quê? Pares ordenados. E aí é necessário vocês lembrarem o que é um par ordenado. Par ordenado, pessoal, é como se eu estivesse falando no eixo X e no eixo Y, né? Deve estar passando um helicóptero aqui em cima, né? Deve ter que aprender bandido. Então, o que ocorre? Eu tenho aqui um par ordenado. E aí, eu tenho o x1 e o y2. Eu estava experimentando pares ordenados que satisfazem, por exemplo, essa minha equação linear. Então, vamos supor, eu vou pensar em um outro par ordenado, eu vou fazer aqui só para que vocês entendam. Um outro par ordenado, para substituir na equação de 2x, eu vou reescrever ela aqui, ó. 2x menos y igual a zero, eu tenho que pensar quais são os valores que eu vou substituir tanto em x como em y, que eu vou obter esse valor zero. Então, eu preciso de pares ordenados que vão satisfazer essa minha equação para ela poder dar zero. E um desses exemplos é o par ordenado 3 e 6. Eu vou ter aqui outros, mas qualquer um deles satisfaz. Então, vamos ver. 2, onde é x, vai ficar 3, e o outro par ordenado, que é y, vai ficar 6, igual a zero. Vamos ver se isso aqui é verdade. 2 vezes 3 é igual a 6, 6 menos 6 é igual a zero. Consequentemente, 3 e 6 são pares ordenados dessa minha equação que eu coloquei ali em cima. E aí eu coloquei uma breve solução, que ela está bem aqui, ó. Essa solução diz o seguinte, que x, ele vale alfa, por exemplo, e alfa pertence ao conjunto dos números reais. Aí o que eu vou fazer? Eu substituo onde tem x e eu vou fazer uma breve equaçãozinha. Então, onde é x, eu boto alfa, vamos supor. Então, vai ficar 2 alfa menos y é igual a zero. E aí eu vou passar o quê? O y para o outro lado, trocamos o sinal, vai ficar y é igual a 2 vezes o alfa. Então, toda vez que eu tiver um x valendo alfa, o y vai valer 2 vezes o alfa. Por isso que eu criei essa solução que está bem aqui, ó. Ixi, aí lá caiu aqui. A solução é que x vale alfa e y vai valer 2 vezes o alfa. Então, independentemente do valor que você coloca em x, você precisa multiplicar 2 vezes para essa equação linear que você vai ter de 2 alfa. Mas é prática que vocês vão conseguir entender melhor. Eu pergunto para vocês, alguém tem alguma dúvida? Uma galera que está com o olho vidrado ali no O senhor poderia explicar de novo, professor, que eu não entendi muito bem. Nem eu. Sem problema. Não quase nada. Então, bora lá. Eu só tô meio assim nesse negócio de alfa. Beleza. Eu vou voltar aqui. Eu tô com uma esperança que nesse bimestre nós teremos... não pela V2, né? Porque aqui só tem 16 alunos, eu acho. Mas pelas outras notas que vão haver médias boas, né? Nesse bimestre. Eu acho que pela V2 não, porque... Não, tem 22 alunos, né? Na metade de uma turma. A metade de uma turma tem o ponto que vai ser considerado de hoje. A outra metade e mais as outras 2 turmas cheias não vão ter nada. Então, o que a gente tem aqui? Deixa eu voltar para essa parte aqui de pares ordenados, né? Então, eu quero saber a solução, valores que eu vou substituir tanto em x como em y, para que eu possa ter essa equação como verdade, né? Então, eu tenho que substituir algum valor que eu coloco aqui, e um outro valor que eu coloco aqui, que esse valor vai ter que dar exatamente o valor zero. Entendido? Isso são pares ordenados. Então, pense em qual é o par de números que vai fazer com que essa minha equação possa ser satisfeita. Então, eu vou pensar no número aqui 1 e 2. Estou refazendo os exemplos que eu fiz anteriormente. Quando eu falo em pares ordenados, eu quero que a primeira informação sempre vai ser x, e a segunda sempre vai ser y. Então, aqui vai ser x, e aqui vai ser y. E aí eu vou testar esses pares ordenados substituindo aqui na minha equação. Então, vai ter o quê? 2x menos y é igual a zero. Então, deixa eu testar esse meu par ordenado. Então, onde tem x, eu vou colocar 1, e onde tem y, eu vou colocar 2. Vai ficar 2 vezes 1 menos y, que é igual a 2. Isso aqui tem que ser igual a zero. 2 vezes 1 é 2, menos 2, isso aqui é igual a zero.
Então, eu garanto que esse par ordenado satisfaz a minha equação linear. Qual é o outro par ordenado, professor, que eu consigo extrair? 2 e 4. Eu vou logo colocar o outro que eu já fiz aqui, 3 e 6. E existem outros, né? 4 e 8, por exemplo. E aí, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Que com o mesmo par ordenado, nós chegamos ao mesmo resultado. 2x menos y igual a 0. Aqui vai ficar 2 vezes, ó, quem é o x aqui é 2, vai ficar 2 vezes 2, menos 4, igual a 0, 2 vezes 2 é 4, 4 menos 4 é igual a 0. Então, significa que também eu tenho esse par ordenado como verdadeiro, como esse aqui também é. Em síntese, se eu quisesse criar uma solução para esse meu par ordenado, se eu quisesse criar uma solução, para uma solução bem breve, para essa resolução aqui dessa equação linear, o que eu precisaria dizer? Se eu notar que o valor de x, vamos supor, vale alfa. Mas eu só pode botar outra letra? Posso, não tem problema nenhum. Pode dizer que vou até pegar outra. X vale beta, por exemplo. Tanto faz. Então, se eu disser que o valor de x é igual a beta, eu preciso agora descobrir o valor do meu y. E o que eu vou fazer para revelar o valor do meu y, quando o meu x vale beta? Então, aonde tiver x, eu vou substituir por beta. Então, vai ficar o quê? 2 vezes. Vou pegar lá a equação, né? Aqui. 2x menos y é igual a 0. Então, quando x agora ele está valendo beta, vai ficar 2 vezes o ângulo beta menos y igual a 0. Ah, professor, mas com alfa eu achava mais fácil. Pessoal, é a mesma coisa, né? Aí, o que eu vou fazer? Menos y, ele vai passar para o outro lado. Aí vai ficar o quê? Y 2 beta é igual a y. Ou, que é a mesma coisa, y é igual a 2 beta. Aqui. Então, eu achei os dois valores aqui para x e y. Então, eu poderia ter como solução, o quê? Um par ordenado, que significa o quê? Quando x for beta, y vai ser 2 vezes beta. Ou, se vocês quiserem, quando x for alfa, y vai ser 2 vezes alfa. Isso nesse meu par ordenado. Daqui a pouco, isso tudo, quando a gente fizer o exercício, vai fazer sentido na cabecinha de vocês e na cabeça de vocês. Beleza? Eu posso prosseguir, vocês entenderem aqui como é que foi que eu achei cada um desses valores ali do beta e do 2 beta, por exemplo. Eu só simulei valores, pessoal. Poderia ser x. Quando x, vamos pegar, quando x for igual a y vai ser igual a 2a. Quando qualquer letra que vocês utilizarem, né? É só para vocês praticarem mesmo aí o par ordenado. Eu vou para cá, para essa parte, que é uma parte mais interessante. Opa, eu acho que eu desci demais. Espera aí. Caraca, o que foi que eu fiz aqui? Não, algo de errado não está certo. Espera aí. Está faltando uma parte aqui importante. Não era exercício agora. Mas eu não sei porquê. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Professor, Oi. o senhor poderia repetir essa parte ali que o senhor explicou? É porque a minha internet caiu e eu não pude entender direito. Porque assim, eu acabei de apagar aqui para poder a gente conseguir prosseguir. Espera aí rapidinho. Então eu assisto no YouTube depois, professor. Vai ficar gravado. Prometo a vocês que vai ficar gravado. Espera aí que deu aqui um negocinho aqui, chatinho. Mas deixa eu tirar tudo isso aqui daqui. Sai daí, tá. Isso. Aí. Então, esse aqui daqui. Deixa eu ver aqui. Tem uma outra parte antes da gente... ver os exercícios. Só para a gente continuar. Peraí. Vou abrir ela aqui rapidinho.
Deu erro aqui no PDF, não sei por que ele tirou onda aqui comigo. Aqui. Deixa eu abrir aqui ele de novo. E eu acho que agora vai. Isso mesmo, agora voltou. Agora deixa eu compartilhar novamente aqui com vocês a tela. O PDF ele tinha bugado, vocês não iam conseguir compreender direito. Vocês voltaram para cá, agora está tudo limpo, né? Porque é um outro PDF que eu coloquei aqui, eu anexei aqui. Pronto. Vocês estão conseguindo ver essa parte aqui? Sim. Sim. E, professor? Então, o que a gente tem aqui? Sistema linear. Agora vamos falar sobre sistemas lineares. Sistema linear está dizendo o seguinte. Um conjunto de n equações lineares e m incógnitas é chamado de sistema de equações. Então, turma, a gente não vai fazer cálculo agora. A gente está apenas conhecendo qual é o sistema. Vocês vão ver que o cálculo para sistema é muito tranquilo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês dois exemplos que nós iremos trabalhar bastante. Então, eu vou botar aqui x mais y x mais y é igual a 5. E a outra opção que eu vou colocar aqui, x menos y é igual a 3. Então, aqui, pessoal, eu tenho um sistema. Que sistema é esse? Esse sistema ele possui duas incógnitas. Visualmente, o que eu quero que vocês entendam é que, nesse caso, eu tenho aí duas incógnitas. E eu tenho outro sistema, que vocês vão perceber que daqui a pouco eu posso transferir isso tudo aqui para matrizes, caso eu queira, que é o sistema que diz o quê? 3x, eu vou pegar aqui um exemplo qualquer, mais 5y menos z igual a 6, x mais 2y mais 2y mais z igual a 1 e 3x mais 5z igual a 7. Bom, aqui eu tenho um outro sistema e o que eu quero que vocês reparem a diferença entre um e outro. É que eles têm, por exemplo, a quantidade de elementos diferentes. E esse meu mesmo sistema que eu estou colocando aqui, eu posso reverter, eu posso convertê-los em uma multiplicação de matrizes. E é super tranquilo, né? E aí, daqui a pouco a gente vai ver só como é que é essa conversão de, até aqui embaixo, né? Representação matricial no sistema linear. Então, só para que vocês entendam o que seria esse sistema. Agora a gente vai partir para o passo 4, que é a solução de um sistema linear. Diz o seguinte, dizemos que uma sequência de números A1, A2, AF1, AF2, AF3 é uma solução do sistema S, se for solução de todas as equações S. Aí diz o seguinte, verifique se o par ordenado 3 e menos 2 é solução do sistema. Então, vamos lá, né? Vamos ver se aqui é a solução do sistema. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Agora a gente começa a praticar. O par ordenado é 3 e 2. Então, aqui é o valor de x e aqui é o valor de y. E aí eu vou verificar se ele é ou não é faz parte, né, do sistema. Então, vamos substituir. Vai ficar 3 menos 2, 3 mais menos 2 igual a 1. O que você está fazendo, professor? Estou pegando essa primeira equação que está aqui no sistema, pessoal, e estou substituindo os valores aqui que o par ordenado me deu. 3 menos 2 igual a 1. Aqui vai ficar menos, né? Então vai ficar 3 menos 2 igual a 1. 3 menos 2, 1 é igual a 1. Significa que esse par ordenado
ele completa esse sistema. Porém, um detalhe, ele completa aquela equação. Eu verifiquei apenas em cima. Para eu definir que esse meu par ordenado é a resposta para o meu sistema por completo, ele tem que dar certo tanto na primeira equação, como na segunda, e se for o caso, na terceira, na quarta, e por aí onde vai. Então, vamos verificar se essas mesmas informações respondem à segunda também, que é 2x mais 3y, isso aqui deve ser igual a zero. Então, 2 vezes x vai ficar 2 vezes 3, mais 3 vezes y, que é igual a menos 2. Isso aqui tem que dar igual a zero. 2 vezes 3 é 6, 3 vezes menos 2 vai dar menos 6, menos 6 vezes menos 6 é zero. Significa que esse meu par ordenado, que está ali como 3 e menos 2, satisfaz a minha equação, ali meu sistema de equações. Eu pergunto para vocês, alguém tem alguma dúvida sobre essa questão aí do par ordenado? Acho que alguém levantou a mão E, aqui. professor, aquele menos 2 ali você tirou de onde? O menos 2 daqui de cima, ó. Daqui de cima. No caso, o 3 e o menos 2 são os valores correspondentes a x e y. Exatamente, exatamente. 3 e menos 2 são os Sempre vai valores ter que que adicionar o correspondem a de x cima, e né? y. Desculpa, eu não Porque eles consegui informaram. compreender, Eduardo. O senhor colocou, né, tipo, 3 menos 2. O senhor acrescentou na conta lá do 2x mais 3y. 2x, exatamente. Eu acrescentei lá naquela conta ali. Deixa eu escolher alguém aqui. Carlos Cristiano. Alô, Carlos Cristiano. Terminar, professor? E, Carlos, tu consegue me dizer aqui de onde é que surgiu esse 3 e esse menos 2 nessa letra A? Pergunta fácil. Da letra A, Isso. a questão meio que já dá o 3 e o menos 2. São os valores correspondentes de x e y. Eles são necessários para a gente poder responder a equação. Muito bem, excelente, excelente, excelente. Vou fazer outra pergunta aqui agora para... Deixa eu ver quem está aqui. Ludmila Mello. Alô, Ludmila? Só. Ludmila, deixa eu... Como vocês disseram que vocês entenderam aí, deixa eu ver se é o seguinte. Se eu tiver uma equação... Perdão. Se eu tiver, na verdade, uma equação, e eu alterar esses valores aqui, por exemplo, de 3 e menos 2, é possível que um outro par ordenado satisfaça esse meu sistema aqui? E, em síntese, é possível que com outros números eu consiga chegar a esse mesmo resultado ou não? Eu acho que não, professor. Por quê? É porque assim, a questão está dizendo o valor, né? Acho que se mudar vai ter alguma coisa, vai ter alguma alteração. Deixa eu perguntar para mais alguém aqui. Yasmin? Yasmin de Estevam. Tá aí, Yasmin? Oi. Yasmin, na tua opinião, se eu alterar esses valores aqui, dentro desse meu par ordenado, é possível que com outros valores eu chegue a esse mesmo resultado ou não? Eu não vou chegar a esse mesmo resultado. Eu acho que sim. Por quê, Yasmin? Porque. Ai, eu não sei como explicar. Pensa aí, raciocina aí. Eu vou dar um tempo para te pensar aí, Yasmin. Isabela. Isso, não te assusta não, Isabela. Isabela, tu acredita que com um par ordenado diferente, a gente consegue chegar a esse mesmo resultado? Acho que sim, professor. Por quê? Porque, como o senhor deu no exemplo passado, né, naquele outro slide, que tinha lá, se eu não me engano, tinha 1, 2, aí depois o senhor fez com 2, com 4. Aí eu acho que daria com 6 e menos 4, não sei, nesse aí. E eu Muito acho que bem, dá com outro. muito bem.
Quem disse que sim, está correto. A Isabela até nos disse aqui o porquê. Turma, eu acabei de falar isso para vocês, só para ver se vocês estavam dormindo ou assistindo Sessão da Tarde. Pessoal, vocês, nos pares ordenados, a gente tem inúmeras possibilidades. Não existe ali só um par ordenado, quando eu estou falando em duas incógnitas, que vão solucionar aqueles valores ali. Vejam que no exemplo anterior eu utilizei vários casos, né? Tinha 1 e 2, 2 e 4, 3 e 6, 4 e 8, e existem outros pares ordenados que eu posso utilizar para cá. Nesse caso, a questão nos deu um par ordenado, mas não significa que outros pares ordenados a gente não consiga obter o mesmo resultado. Então, bora lá, né? Então, vamos prosseguir aqui para essa parte aqui. Ih, rapaz, terminou nosso tempo, será? Não. Dá para fazer umas perguntinhas aqui por 2 aqui. Então, olha aí. 20 minutos. 20 minutos. Ele diz o seguinte, a letra B, preste atenção, se vocês tiverem dúvida, pergunta. Verifique se 2, 1 e 3 é a solução do sistema que apresenta ali do lado, né? Então, vamos verificar aqui, né? Se esse par ordenado aqui faz parte do meu sistema. Então, eu vou começar com a primeira equação, que é x mais y menos z igual a 0. Aí eu vou substituir lá, né? 2 mais 1 mais 3. Menos 3 igual a 0. 2 mais 1 vai ficar 3 menos 3. 3 menos 3 é igual a 0. Então, aqueles números aqui, substituindo aqui em x, y e z, eu tenho que o quê? Satisfazem aqui a minha equação linear. Mas para satisfazer o sistema, tem que satisfazer todos os elementos. Alguém aí em casa consegue visualmente dizer se ele satisfaz ou não essa segunda opção? Sim, professor. Satisfaz ou não? Sim, professor. Sim. Acho que sim. Muito bem. Muito bem. É o quê? X menos Y mais Z. A galera tá rápida, hein? Aqui vai ser 2 menos 1 mais 3. Vai ter que dar 4. 2 menos 1 vai dar 1. 1 mais 3 vai ter que dar 4, né? Então, 1 mais 3, claro que é 4. 4 é igual a 4. Então, aqui satisfaz também. E eu pergunto para quem já está mais rápido do que outra coisa aí em casa, essa minha terceira equação aqui, aqueles elementos ali, 2, 1 e 3, satisfazem ali a minha equação linear? Não. Sim, professor. Não. Quem disse que sim, quem disse que não? Peraí, que eu não estava aqui na tela olhando vocês. Satisfaz não, professor. Não. Não satisfaz. Isabela, não satisfaz? Não, professor. Não satisfaz. Não. Meu também não. Marcos, não. Cadê quem disse sim? Agora não vai mais aparecer, né? É igual Foi na eu, turma, professor. Tem alguém diz assim, sim, aí outro diz não, aí outro diz não, todo mundo, não, tudo agora não, né? Eu pergunto para Foi vocês, eu, por que não? Cecília, que disse. Não, tudo bem, Cecília, tudo bem. Não, tá correto, mas eu pergunto para vocês, por que é não? Porque o resultado dá positivo. Muito bem, Carlos Cristiano, excelente. É isso aí, vocês estão pegando a manha aí agora. Gente, o que era a aula antes da câmera estar ligada do que é a aula hoje, né? Então, olha aí, vai ficar menos x mais y mais 2z igual a menos 5. Agora eu tenho certeza que vocês estão aprendendo. Então, vai ficar aqui menos 2 mais 1 mais 2 vezes o z, que ali é 3. Isso aqui vai ter que dar menos 5. Ou letra feia, né? O negócio tá ruim, né? Então vai ficar o quê? 2 menos 1 vai ficar menos 1. 2 vezes 3, aqui vai ser 6. Mais 6. Isso aqui é igual a menos 5. Olha a pegadinha de prova aqui, ó. Eu não sei se eu não vou botar essa questão na prova e botar lá como as opções, ela está correta ou incorreta. O cara na pressa, ele ego, pronto, nem fiz o jogo de sinal. Menos 1
mais 6, aqui vai dar 5. E ele é diferente de menos 5. Beleza? Vocês entenderam lá o porquê que aqueles 3 elementos não satisfazem lá os meus sistemas lineares? Deu para vocês entenderem? Deu, professor. Deu, né? Professora, não Então, vamos entendi, pra- professor. Oi, desculpa, volta aí. Não entendi. Professor, Alguém eu falou- não compreendi essa questão. Essa não deu para compreender. O que ocorreu aqui nesse caso aqui, Yasmin? Ou para os demais que não conseguiram compreender. Como na questão anterior, nós estamos observando que os pares ordenados, né, ou tem um trio ordenado, que é esse caso aqui, que está aqui embaixo, e os pares ordenados, nós estamos tentando verificar se eles satisfazem as nossas equações. Como é que eu sei que eles satisfazem as equações? Eu devo substituir cada elemento com o seu correspondente. Então, se aqui era x e y, aqui vai ser x, y e z. Eu vou substituir aonde tem x por 2, aonde tem y por 1, e aonde tem z eu vou colocar 3. E aí eu vou testar cada uma dessas 3 equações que tem aqui, ó. Essa aqui e essa aqui. Nós testamos as duas primeiras, substituindo esses valores 2, 1 e 3, e deu certo. Só que na última, quando a gente tentou fazer essa substituição, o resultado deu diferente de menos 5. Ou seja, o resultado deu 5, ao invés de menos 5. Ah, professor, se desse no resultado aqui menos 5, seria o número 2, 1 e 3, que seriam os valores que iriam satisfazer ali? Sim. Porém, se em uma das equações vocês perceberem que os números não se encaixam com o resultado, descartem essas opções, porque ali nós não temos um sistema linear. Nós não temos, na verdade, pares ordenados ou trios ordenados que satisfazem esse sistema linear. Entendido? Eu agora vou dar uma melhorada aí. Bia, Sim, professor. tudo bem, Bia? Conseguiu compreender? Sim, tudo bem. Tá tudo tranquilo, né? Favorável. Então, por último aqui, a gente tem representação matricial de um sistema linear. Diz o seguinte: tem até uma atividadezinha que eu passei para vocês que agora vai ficar fácil para caramba para vocês resolverem. Eu queria fazer atividade hoje, mas não deu tempo. Diz o seguinte: um sistema linear pode ser gerado a partir de uma multiplicação de duas matrizes. É importante. Olhem só, eu posso reescrever a minha... Vou pegar aqui uma outra cor. Pronto, aqui. Eu posso reescrever essa minha matriz. E aí eu preciso lembrar, eu posso transcrever o sistema em uma matriz e um sistema. O que eu tenho aqui nesse primeiro exemplo? Reparem que eu tenho uma multiplicação de matriz, uma matriz de ordem 2, e no segundo exemplo, eu tenho já um sistema linear. Eu vou transformar o primeiro exemplo para o segundo exemplo, e o segundo exemplo para o primeiro. Ou seja, de uma matriz eu vou estar transformando ela em um sistema, e em um sistema eu vou estar convertendo ela para uma matriz. Vocês podem fazer isso quantas vezes vocês quiserem, independentemente das questões. Isso é um tipo de questão que eu cobraria para vocês, para saber se vocês transformaram da maneira correta ou não. E como é que eu faço esse tipo de transformação? Vocês lembram ainda como é que é feita a multiplicação de matrizes, né? Eu espero. Então, quem não lembra aí, eu pego o quê? Os elementos da primeira linha e multiplico com os elementos da primeira coluna. Assim, eu tenho o elemento A1. Depois, eu multiplico os elementos da segunda linha com os elementos da segunda coluna, que aí eu vou ter o elemento A1, 2. O que o senhor está falando, professor? Que eu não lembro disso aí. Eu vou primeiro, para eu encontrar aqui esse valor aqui, eu faço essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes x mais 3 vezes y. Depois, como eu só tenho ali o x e o y, o que eu vou fazer? Depois eu faço a multiplicação de 1 e menos 2 por x e y. Assim eu obtenho o resultado aqui, que nesse caso é 5. Só que reparem, eu não estou querendo que vocês façam a multiplicação dessa fração. Perdão, a multiplicação aqui
dessa matriz. Eu quero que vocês transformem essa matriz em um sistema linear. Então, a gente vai fazer o quê? Essa primeira informação aqui, sempre a primeira informação, quando a gente for fazer essa multiplicação, essa aqui e essa aqui também. Sempre essa primeira informação, ela sempre vai ser a matriz dos coeficientes. Vou escrever aqui, ó. Matriz dos coeficientes. Aqui do meio sempre serão as incógnitas. E aqui sempre serão no nosso sistema o nosso termo independente. Então, a primeira informação, quando a gente for transferir de uma matriz, de uma multiplicação de matrizes para um sistema linear, será a matriz dos coeficientes. A segunda informação sempre vão ser as incógnitas, e a terceira informação sempre vai ser lá o nosso termo independente. Quem é um termo independente mesmo, professor, é aquele que fica após a igualdade. Então, é só a gente fazer aqui a multiplicação de matrizes, que eu vou colocar aqui do lado. Então, para montar no sistema, eu vou fazer o quê? Fazer aqui a multiplicação, né, de matrizes. Vai ficar 2 vezes x, 2 vezes x, mais, aqui agora, 3 vezes y. 3 vezes y. Isso aqui é igual a quem? Ao elemento aqui, né? A 1. Isso aqui é igual a 2. E a outra é o quê? 1 vezes x, que eu posso colocar só x, né? X mais, vai ter aqui o mais, aqui vai dar menos, né? 2 vezes y, aqui vai dar menos 2y. Isso aqui é igual ao número 5. Resolvendo esse sistema aí, o que eu vou ter? 2x mais 3y igual a 2. E aqui vai ser x menos 2y igual a 5. Aqui eu montei o nosso sistema. Então, vocês entenderam aí nesse primeiro caso, como é que eu transfiro uma multiplicação de matrizes e eu transformo essa minha multiplicação de matrizes em um sistema linear? Deu para vocês entenderem aí ou não? Mais ou menos. Eu consegui acompanhar, professor. Eu fiquei um pouco de Não deu para ouvir. Não deu para ouvir direito, né, Júlia? Eu consegui acompanhar. Tá ótimo, tá ótimo. Kailane? Não consegui entender direito, professor, essa parte. Não conseguiu entender? Beleza. Deixa eu ver quem mais aqui. É lindo. Eu também não consegui compreender, não. Emily, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma recomendação por conta do tempo. Vejam as aulas de multiplicação de matriz, que vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem. A gente já tem essas aulas lá no canal. Eu sei que tem gente que está vendo essa aula nesse momento que está gravada. Só você voltar alguns vídeos aí e ver que tem uma aula de multiplicação de matriz. Entenda como é que funciona a multiplicação de matriz, que vai ficar fácil. Mas eu vou tentar ajudar vocês aqui. Espera aí. Aqui. Pessoal, na multiplicação de matrizes, para eu encontrar esse elemento bem aqui, ó, o 2, eu tenho que fazer a multiplicação dessa galera que está aqui por essa galera que está aqui, né, pessoal? Então, eu estou fazendo essa multiplicação lá, ó. Vai ficar 2 vezes x mais 3 vezes y. Isso aí vai ser igual a esse resultado bem aqui, ó. Vai ser igual a 2. Eu só estou fazendo a multiplicação de matrizes. É só isso que eu estou fazendo. Depois, eu parto para a parte de baixo, né? Vou multiplicar essa galera aqui por essa coluna. Vai ficar 1 vezes x, vai ficar 1x. Ou só x. Menos 2 vezes y vai ficar menos 2y. Igual a quanto? Igual a 5.
Pronto. Transformei aqui no meu sistema. Se você tem dúvida de como realiza essa multiplicação de matrizes, é só você rever a aula lá de multiplicação de matrizes que vai dar certo. Beleza? Sim, entendi agora. Entendi, professor, entendi. Deu para entender? Sim. Criança, milagrosamente todo mundo voltou a entender, né? Muito bem. Pessoal, infelizmente nosso tempo está terminando. Vou encerrar por aqui. E aí, caso vocês tenham dúvida, tem uma atividadezinha aqui para a gente fazer, ó. O que ficou faltando? Foi só aqui esse ponto aqui. Como a gente converte isso aqui para um sistema linear? Deixa eu ver, será que dá tempo de explicar isso aqui? Deixa eu ver aqui. Acho que dá, sim, dá. Vou explicar aqui para vocês rapidex. Vou apagar isso aqui. Vocês me disseram que entenderam, né? Como eu vou transferir um sistema linear para uma matriz? Vocês vão ter que prestar atenção agora. Lembre-se, a primeira informação sempre é das matrizes, a segunda informação sempre são das incógnitas, e a terceira informação é sempre do nosso termo independente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar aqui uma matriz, volta de acho, e a caneta está ao contrário. Então, aqui. Eu vou montar uma matriz, o quê? Observando primeiro apenas os coeficientes. Eu vou pegar e selecionar nesse meu sistema bem aqui, e vou tirar apenas os coeficientes que estão antes da igualdade. Que coeficientes são esses? 3, olhem só, estou pegando aqui, ó, 3. Aqui é menos 1, né? Vai ficar 3, menos 1. Aqui não tem 1, fica 1 aqui. Aqui embaixo, está subentendido que tem 1. Aqui, 4. Aqui é 1. Aqui o x é 1 também. E, professor, mas os y eu não estou vendo. Cuidado. Se você não está vendo o y aqui, significa que ele é 0. Então, coloca aqui 0. E o z é menos 1. Pronto. Encontrei a primeira parte. Que multiplica o quê? As incógnitas, né? Então, time de incógnitas. Que incógnitas são essas? As incógnitas que tem aqui. X, Y e Z. Que é igual ao quê, professor? Ao nosso termos independentes. Quais são os termos independentes? 1, 2 e 8. 1, 2 e 8. Pronto? Transferimos um sistema em uma matriz. Vocês entenderam agora aí? Qual é o grande lance? Então, primeiro, para a gente converter, pega os coeficientes, coloca os coeficientes na mesma ordem que vocês estão vendo ali em cima. Ah, professor, faltou o y, o que eu boto? Bota 0. Faltou o x, bota 0 no x. Faltou o z do lado, bota o 0. Respeitando os sinais. Depois que multiplica as incógnitas que possuem nesse sistema, igual ao resultado que estava aqui em cima, vocês vão transformar os termos independentes, vão transformar aqui nesse resultado. Beleza? Deu para todo mundo conseguir entender aí? Sim, professor. Sim, essa parte que eu consegui. Eu peço que vocês exercitem. Esse exercício aqui é fácil. Vocês vão conseguir resolver esse exercício aqui por completo. Olha essa aqui, ó. Verifique se 2, 0 e 3 é a solução de... Aí tem aqui, né? Vocês vão verificar. Aqui ele não está perguntando se é uma matriz linear. Não. Ele quer saber se 2, 0 e 3 satisfaz aquela equação. Aí vocês vão verificar lá se satisfaz. A mesma coisa aqui nessa. Olha, essa aqui está dizendo aqui, ó. Escreva na forma matricial os seguintes sistemas. Opa, eu acabei de mostrar aqui para vocês como é que eu faço isso. Esse exercício aqui é bom para vocês praticarem e não se confundirem. Olha essa quarta aqui também que está tranquilaça, né? Para vocês escreverem na forma matricial. É só transferir para esse jeito bem aqui, ó. No olhômetro eu faço aqui, né? Aqui é para verificar a solução e verificar a solução. Então, é treinando que vocês vão conseguir, né? Absorver esse conteúdo. É um conteúdo fácil, basta que vocês prestem atenção. E eu gostei da participação de hoje. Tiveram mais alunos presentes, nós tivemos 6 alunos e mais a galera que teve tocando foguete, né? Que ganhou ponto na aula passada. E agora nós temos 23 alunos que estiveram presentes. Eu espero muito que nas próximas aulas
o restante que não estava aqui esteja presente, né? Então, a gente está fazendo levantamento lá da lista de frequência de todos os alunos, justamente para tentar mitigar isso aí, tentar ajudar quem ainda não tem acesso. Beleza? Turma, até o nosso próximo encontro. Até logo, professor. Tchau. Até, professor. É pra Tchau, você, professor. professor. Tchau, professor. Oi?